Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 e 12, que nos diz: Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Receba no teu coração esta palavra e o entendimento da mesma em nome de Jesus. Interessante esta explicação que o apóstolo Pedro, na sua mensagem, dá sobre Jesus. Ele diz: esta é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, pedra de esquina. Pedro estava se referindo ao nível de rejeição que os judeus haviam tido à pessoa de Jesus, a ponto de permitir que Pilatos, através da sua autoridade, por meio da autoridade romana, a qual os judeus estavam subordinados, crucificasse a Jesus. Então Pedro começa dizendo: este Jesus é a pedra que vocês rejeitaram, vocês construtores rejeitaram, a qual Deus tornou esta pedra, pedra angular. Pedra angular. Essa expressão, ela é interessante. A pedra angular era a pedra fundamental que era utilizada nas construções antigas. E ela era caracterizada por ser a primeira pedra a ser assentada, colocada, e sobre ela, então, em um ângulo entre duas paredes, um ângulo reto entre duas paredes, e sobre esta pedra, então, era feita a construção. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Por isso ela é chamada de pedra angular, pedra principal, e Pedro usa aqui pedra da esquina. A pedra angular é um elemento essencial que dá existência, ou a existência àquilo que se chama de fundamento da construção. E atualmente nós poderíamos dizer que a pedra angular ela é semelhante àquela base, não é? Em que os prédios contemporâneos são construídos. Então, imagina, para a construção de um prédio, o fundamento, o alicerce que precisa ser colocado. Então, Pedro diz que Jesus, ele é, então, este alicerce, ele é esta pedra. E essa expressão, pedra angular, dá fundamento para a ideia que o escritor do livro de Atos deseja trazer, que está no versículo 12, onde ele diz assim: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome dado debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Atos 4:12, nova versão transformadora. Interessante isso. Em se tratando de salvação, Pedro está dizendo que não há salvação em nenhum outro nome dado entre a humanidade pelo qual devamos ser salvos. Jesus tomou a forma humana e viveu sem pecado para ter a legitimidade com a qual ele poderia garantir a nossa salvação, a salvação de todo aquele que viesse nele, que fosse nele representado, e que aceitasse o seu sacrifício na cruz do Calvário. A cruz foi o lugar onde Jesus pagou o preço da nossa salvação. Eu gostaria de ler esse texto em 3 versões. Talvez você pergunte assim: pastor, mas por que 3 versões? Porque cada versão da Bíblia, ela traz um esclarecimento. Então, na versão revista e atualizada diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe
nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Na versão Nova Tradução na linguagem de hoje diz: pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus que tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. E na Nova Versão Transformadora diz: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. A salvação do homem só pode ser conquistada por meio de Jesus. Louvado seja Deus. Pode até haver pessoas que sejam devotas aos chamados deuses, e há muitos. Pessoas fiéis aos chamados deuses, e há milhões, devotas, que fazem sacrifícios. Porém, só há um nome pelo qual o homem pode ser salvo, e este nome é Yeshua HaMashiach, Jesus das nações, e este nome é Jesus Cristo, este nome é a pedra angular. Louvado seja Deus. Essa salvação é tão importante e necessária, irmãos, que antes de Jesus ser gerado no ventre de Maria, o Senhor enviou um anjo para falar com José que o nome da salvação seria Jesus, antes de Jesus ser gerado. Antes de Jesus ser gerado. Antes de Jesus nascer. José foi visitado por um anjo. E o anjo disse que o nome daquele que estava sendo gerado é Jesus. E a palavra Jesus que significa Jeová, é salvação. Yeshua, Jesus. Interessante que Deus providencia a salvação antes dela nascer. Mateus 1, 21 e 25 diz assim: ele dará à luz, ou melhor, ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Essas palavras foram as palavras do anjo para José, noivo de Maria. Porém, e também na noite que o Senhor Jesus nasceu, o Senhor enviou o seu anjo aos pastores para dizer para eles que havia nascido Jesus, o Salvador deles. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. Mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria, também para todo o povo, para vocês judeus, para vocês pastores, mas também para todo o povo, aleluia, em todas as nações. Verso 11, hoje mesmo na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor, aleluia. Nasceu o Salvador, o anjo anunciou aos pastores. O texto sagrado do Evangelho de Mateus, que fala a respeito do nome de Jesus, traz o seguinte registro: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha, essa expressão é interessante, porque alguém pode dizer assim, mas salvar de quê? Né? Mas esse texto fala que ele salvará o seu povo dos pecados. Então, o pecado é um agente tremendamente nocivo, porque se é necessário nascer alguém, entre aspas, esse adjetivo
ele não pode ser aplicado a Jesus na sua essência, né? Sujeito indeterminado, melhor dizendo, alguém. Não. Se foi preciso Deus enviar o seu Filho para salvar o homem do pecado, logo o pecado é um agente tremendamente nocivo. Deus me falou isso. Djalma, o pecado é um agente tremendamente nocivo. Eu pensei no coronavírus 19. Deus falou ao meu coração, nem se compara ao pecado. Nem se compara ao pecado. Porque este agente ativo, nocivo, chamado pecado, ele fez algo terrível. Ele neutralizou a vida de Deus em Adão. O pecado matou a vida de Deus em Adão. O pecado é um agente tremendamente nocivo. Logo, foi preciso nascer alguém tão especial e ter vivido uma vida tão especial, tão sobrenatural, sem pecar, e um sacrifício tão exigente para que este agente ativo chamado pecado perdesse o seu efeito na vida daqueles que reconhecem a autoridade de Jesus nas suas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha o que o texto de Gênesis capítulo 5, versículo 5 diz. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Adão fora criado por Deus para viver eternamente. Porém, ao desobedecer a ordem de Deus, seus dias foram limitados a apenas 930 anos. Adão não viveu nenhum só dia após pecar. Como assim, pastor? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Adão viveu, segundo a cronologia humana, 9,3 do dia de Deus, 930 anos. Porque Deus disse para Adão, no dia em que você pecar, no dia em que você desobedecer a minha palavra, no dia você vai morrer. E quando Deus disse isto, Deus estava falando sobre a sua perspectiva, porque um dia para Deus, para o Senhor, é como 1000 anos. Então Adão teve uma vida muito curta, porque ele foi criado para viver eternamente. Por isso eu vos disse anteriormente que o pecado é um agente tremendamente nocivo, e ele matou a vida de Deus em Adão. Adão não viveu a eternidade por causa da força terrível do pecado. E quando nós lemos então em Atos capítulo 4, versículo 12, onde Pedro diz que não há salvação em nenhum outro, porque Jesus foi o único que viveu uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida disposta a pagar o preço para que a humanidade fosse redimida e o pecado não tivesse poder mais sobre o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. E o pecado é o responsável pelo o mais agudo sentimento de tristeza que o ser humano pode suportar: a morte. Não há um sentimento de tristeza maior que o ser humano pode suportar ou suporte ou tenha, a não ser a morte. E o responsável por esse sentimento é o pecado. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, Paulo disse: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, presta atenção, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu quero ler novamente esse versículo para você.
Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, e através do pecado, e por causa do pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por que precisamos de um Salvador? Porque carregamos a morte em nós. Porque o homem precisa de um Salvador, porque o homem carrega a morte nele. Jesus e Deus não têm a mesma perspectiva de morte que eu e você temos. Jesus chamou a morte física de sono, quando ele estava em missões e recebeu uma notícia que Lázaro, seu amigo, havia morrido. Ele disse: o meu amigo, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. E a Bíblia diz que os discípulos não entenderam, e eles disseram: Senhor, mas se ele dorme, então ele está bem, está tranquilo. Mas aí João explica lá no Evangelho, no texto sagrado, Jesus falava não do sono, mas ele falava da morte. Então a morte não é o sono, não é esta morte que nós conhecemos. A morte que está no ser humano é a morte eterna, porque o pecado matou a vida de Deus em Adão. Por isso todos precisam de um Salvador. Por isso a Bíblia diz, João escreveu, deixou registrado, lá no versículo 16 do capítulo 3 do seu Evangelho, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós precisamos de um Salvador. Todo ser humano precisa de um Salvador. A salvação da qual Pedro se referiu em Atos capítulo 4, versículo 12, tem a ver com o livramento do estado de morte em que a humanidade se encontra por causa do pecado que se originou em Adão. É isso que Paulo explica ao escrever aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12 da sua carta, texto lido. Certa ocasião, um dos discípulos de Jesus lhe pediu para ir sepultar seu pai que havia falecido. Naquela época, os discípulos, eles acompanhavam seus mestres, acompanhavam. Porém, Jesus respondeu a este discípulo: segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Mateus capítulo 8, versículo 22. Olha que expressão interessante, curiosa. Quando aquele jovem disse: Senhor, eu preciso, meu pai faleceu, me permitas voltar para sepultar o meu pai. Jesus disse: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. A visão de Jesus a respeito da vida é diferente da nossa visão. A visão de Jesus a respeito da morte é diferente da nossa visão. A salvação de Deus nos trazida através de Jesus precisa ser compreendida, discernida e vivida. E Deus anunciou essa salvação antes que ela viesse a este mundo. Louvado seja Deus. Então, somente Yeshua, somente Jesus pode interferir nesse estado de morte em que a humanidade está imersa, porque Ele é a vida eterna. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Então tem que crer em Jesus antes, para não morrer eternamente. E aqui Jesus fala da morte natural, porque era o contexto da morte de Lázaro. Esse texto está em João 11, versículo 25. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Louvado seja Deus. Quando Adão pecou, ele matou a eternidade de Deus nele.
Porém, Deus, em sua misericórdia, enviou o segundo Adão para restaurar a sua vida no homem. Que coisa maravilhosa! Louvado seja Deus. O texto sagrado da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, os versículos 22 e 45, eu vou ler para você, diz o seguinte: porque assim como em Adão todos morrem, assim também serão vivificados em Cristo. No verso 45, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Louvado seja Deus. Então, a morte que estava em Adão e que foi transferida para a humanidade, agora vem o segundo Adão, Jesus, a salvação, a eternidade. Então, chamado de espírito vivificante, quando uma pessoa, ela entrega a sua vida para Jesus, a morte em Adão nela é neutralizada e a pessoa passa a ter vida e vida em abundante, vida eterna. Louvado seja Deus. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus por essa palavra. Adão, esposo de Eva, alma vivente. Jesus, o segundo Adão, a palavra de Deus é linda demais. O segundo Adão, o primeiro Adão pecou, matou a vida de Deus nele. Mas o segundo Adão que traz a vida de Deus, Jesus, com as duas naturezas, natureza humana em Maria e natureza divina em Adonai, o Pai, destrói a morte de Adão no ser humano. Por isso Jesus diz que aquele que crer nele, ainda que morra, viverá eternamente. Louvado seja Deus. Esta palavra é tremenda, irmãos. Eu quero ver com vocês, em duas versões diferentes, sobre o que Jesus falou sobre a vida eterna. Mateus capítulo 16, versículo 23, nova versão internacional. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Duas perguntas. Aliás, quando Jesus faz perguntas, é porque é sério, né? E aquele pergunta, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, a pessoa pode ser um arquimilionário, se ela não entregar a sua vida para Jesus, que é o Salvador, não vai adiantar nada. A sua vida vai ser curta, ela só vai ter prazer nessa vida, mas essa vida, irmãos, é um conto ligeiro. Essa vida, nós podemos dizer, metaforicamente, que ela pode ser comparada a um grão de areia na eternidade que Deus preparou para mim e para você. Porém, é muito importante porque é nesta vida que nós decidimos, tomamos o passaporte para a eternidade. É nesta vida que Deus nos dá a oportunidade de matarmos a morte, a morte que Adão trouxe para nós como herança, através de Jesus Cristo, ao entregarmos a nossa vida a Ele. O segundo texto, ou melhor, o segundo texto que eu quero dizer para os irmãos, está em Marcos 8:36, na mesma versão, NVI. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a salvação que Pedro fala em Atos 4:12, que não foi dado a nenhum nome dentre a humanidade pelo qual importa que sejamos salvos, tem a ver com a salvação da nossa alma. E Jesus, Ele é o nosso Salvador, porque termos tudo neste mundo, termos fama, status, dinheiro, sermos importantes e não termos Jesus, não adianta nada. Porque Jesus disse, o que o homem poderá dar em troca da sua alma?
Ou seja, para ser salvo, nada, não tem nada que pague a salvação humana. Haja vista que Deus já deu, né? Jesus, que Deus já enviou Jesus, o seu Filho, para salvar o ser humano. Nova versão transformadora, Mateus 16, 26. Que vantagem há, Jesus falou, são palavras de Jesus, viu? Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua alma? Jesus está falando sobre salvação. Marcos 8,36. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Jesus está falando sobre salvação. A palavra salvar significa preservar alguém que está em perigo de destruição. Olha que interessante. Eu citei aqui um texto, domingo à noite, na última pregação, com o endereço errado. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A missão de Jesus é salvar o homem desse estado de condenação e morte, que por causa do pecado de Adão, toda a humanidade foi encerrada nessa condição. O escritor sacro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. E ele continua: foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Veja a visão do escritor. A morte de Jesus foi para salvar um tão pobre pecador. Você pode ser rico, arquimilionário, mas você é pobre, porque você é pecador. Você pode ter um status, você pode ter muitos bens, eu posso ter tudo isso, mas eu sou pobre, porque sou pecador. O pecado me mata, mata o ser humano. O pecado mata as pessoas, mata os sonhos. O pecado enferma a pessoa. É o pecado. O pecado é um agente vivo, terrível. Ele destruiu a vida de Deus no primeiro Adão. Mas louvado seja Deus pela vida do segundo Adão. Um dia, os judeus, os fariseus, os escribas, tentaram acusar Jesus de vários pecados. Um deles era curar no sábado. E dentre tantas acusações, Jesus falou assim: quem de vocês pode me acusar de pecado? Porque Jesus vivia um nível de santidade, não tinha mancha alguma na sua vida. Ele podia confrontar as pessoas. A Bíblia fala, e você sabe, lá no capítulo 8 de João, quando uma mulher foi trazida porque ela havia adulterado, e os homens trouxeram aquela mulher, porque dizia a lei de Moisés que tais mulheres deveriam ser apedrejadas, e inquiriram Jesus, dizendo: e você, o que diz? Jesus continuou escrevendo na areia. E aí a Bíblia diz que Jesus disse: quem de vocês não tem pecado, não é pecador, atire a primeira pedra. E as pessoas foram saindo. Saíram todas e ficou só Jesus e aquela mulher. E Jesus pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E aquela mulher disse: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais, para que coisa pior não te suceda, né? Jesus é o Salvador.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso passaporte para a eternidade. Ele é a vida. Ele é a vida eterna. Louvado seja Deus. Para salvar um tão pobre pecador. O homem que vive no seu estado natural está morto aos olhos de Deus. E fadado e condenado, fadado à condenação eterna. Entretanto, Deus em sua bondade e graça enviou o seu Filho Jesus, que é salvação, para que o homem tenha oportunidade de receber de volta a sua eternidade. Que maravilha! Não é só para ser liberto da cachaça, da maconha, da cocaína, do crack, para se tornar um homem melhor, um filho melhor, um empregado melhor, um patrão melhor. Não, isso tudo acontece porque o caráter de Jesus na vida da pessoa muda a pessoa. Mas Jesus foi enviado, louvado seja Deus, para que a santidade, para que a eternidade de Deus, perdida em Adão, pudesse ser restaurada no ser humano. Louvado seja Deus. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus aí agora. Isso é lindo demais. Cristo é a restauração da eternidade no homem. Você pode dizer essa palavra para alguém que ainda não conhece Jesus. Olha, sabe, pastor Djalma disse que Cristo é a restauração da eternidade de Deus no ser humano. Ele é o segundo Adão. Ele, Cristo, é o nosso passaporte para a eternidade. Ele é a restauração da eternidade de Deus no homem. Quando alguém recebe a Jesus como seu Salvador, ele recebe um selo. Ele recebe um selo. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13, ele diz que quando nós ouvimos o Evangelho da verdade, nós recebemos o selo, e este selo é o Espírito Santo que passa a morar em nós. E essa expressão selo tem dois significados. Primeiro significado, uma marca de que aquela pessoa pertence àquele Senhor, assim como o gado é marcado com as iniciais do seu nome. É uma marca. Você pertence a JC, você pertence a Jesus Cristo. Este é o primeiro significado do selo. O segundo significado da ideia do selo que se coloca em uma carta. Você pode colocar o nome da rua, o nome do bairro, o estado, a nação, o CPF em uma carta, fechar a carta, levá-la para o correio, mas se essa carta não for selada, ela não vai ao destino desejado. Então o Espírito Santo é o selo que nós recebemos de Deus quando entregamos a nossa vida para Jesus, que nos garantirá o nosso passaporte, a nossa viagem para a eternidade com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo morreu a nossa morte, para que nós tenhamos o direito de usufruir e viver a sua vida. Cristo é eterno. Louvado seja Deus. E quando então nós recebemos a Jesus, aceitamos a sua morte, que Ele morreu no nosso lugar, então nós passamos a usufruir da vida dEle, e nós podemos viver a vida dEle aqui na terra, de tal maneira que a sua boca será a boca dEle, os seus olhos serão os olhos dEle, os seus pés serão os pés dEle, a sua mão serão as mãos dEle, o seu coração será o coração dEle. Você entende o que eu estou dizendo? Escrevendo aos Coríntios, Paulo disse na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 14, que nós somos santuários de Deus, nós somos morada de Deus, e somos moradas de Deus através do Espírito Santo. Cristo vive em nós, logo os nossos sentidos são dele. Louvado seja o nome do Senhor. No final do Evangelho de João, ele escreveu lindas palavras, minha irmã Carla, que está aqui. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais
que não estão escritos neste livro. João estava no seu 20º capítulo do seu livro, que tem 21 capítulos, e antes dele fechar, dar o fechamento da sua mensagem, do seu livro, ele escreve, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porque o Evangelho de João é caracterizado pelo Evangelho de 7 sinais. E esses sinais, logo após esses sinais descritos em João, logo após Jesus fazer o sinal, a Bíblia diz, e muitos creram nele. Toda vez que há um sinal em João, há conversões. Então João está dizendo, olha, ele fez muitos sinais que não estão escritos neste livro, neste relato que eu estou fazendo. Agora presta atenção, versículo 31 diz, estes, ou seja, ele está se referindo aos 7, foram escritos ou registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia! Olha irmãos, a visão de João. Ele diz, olha, eu escrevi o meu evangelho, e neles há 7 sinais que eu faço questão de colocar, mas há muitos outros sinais. Esses que eu escrevi, foi para que vocês crescem que Jesus é o Filho de Deus. E crendo que Jesus é o Filho de Deus, vocês possam ter a vida em seu nome, vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer te libertar da morte de Adão que está em você. Deus quer te libertar da morte de Adão que está em você. Ele deseja te entregar hoje o passaporte para a eternidade com Cristo. Ele deseja te entregar hoje o passaporte para a vida eterna em Cristo Jesus. Basta você fazer 2 coisas. Confessar que você é um pecador. Amigo, talvez você nem se sinta pecador, mas as Escrituras nos mostram que você, que eu, que nós somos pecadores. Por isso, a primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer que somos pecadores. E como pecadores, nós precisamos de um Salvador. Pastor, eu sou pecador, logo eu preciso de um Salvador. Essa é a primeira coisa que eu e você precisamos fazer para que Deus nos entregue o passaporte da eternidade com Cristo. A segunda coisa é que eu e você aceitemos que a morte, pela fé, que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi o preço pago para que você e eu e nós tenhamos direito à vida eterna. Pela fé. É pela fé. Pela fé. Eu aceito, pastor. Eu acredito, pastor, que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi o preço pago para que eu pudesse ter direito à vida eterna. Irmãos, ninguém merece ter vida eterna, não é por méritos. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele diz, a salvação não é por obras. A salvação é pela fé, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, porém a salvação é através de Jesus, e para que a salvação seja efetivada em nós, nós precisamos nos confessar, eu sou pecador e preciso de um Salvador. Eu preciso crer que Jesus morreu na cruz do Calvário e a sua morte foi o preço para que eu tivesse vida e vida eterna. Jesus disse, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Deixa eu só fazer aqui, me reportar aqui ao que Moisés fez. Deus enviou, por causa do pecado do povo, serpentes no deserto.
E essas serpentes começaram a picar o povo, e o povo começou a morrer. E Moisés ficou desesperado, o povo ficou desesperado. E Deus então mandou que Moisés fizesse uma serpente, uma haste. E toda pessoa que olhasse para a serpente era sarado do veneno. Veneno de cobra se cura com o veneno da cobra. E lá Deus mandou fazer isso. E agora vem Jesus, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, para cura, para perdão, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Louvado seja Deus, vida eterna, só em Jesus. O que o povo fazia? O povo olhava para a serpente, naquele momento o veneno era estancado, a pessoa era restabelecida. E Jesus fala da mesma maneira que Moisés levantou para quê? Para que o veneno do pecado cessasse. O Filho do Homem será levantado. Agora, não para que o homem fosse curado fisicamente. Ele diz, para que todo aquele que nele crê no efeito da obra do Calvário, louvado seja Deus, tenha vida eterna, louvado seja Deus. Meus irmãos, meus amigos que me assistem, eu julgo que essas informações nos acrescentam muito. Mas eu quero encerrar a minha mensagem nessa noite. Porém, antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma oração com você. Você que deseja receber Jesus como no seu coração, como o seu passaporte para a eternidade. Pedro disse, porque em nenhum outro há salvação, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, se você deseja receber Jesus, a salvação, a vida eterna, eu quero orar com você. Repita então comigo essa oração, diga, obrigado, Senhor, por causa desta palavra, que abriu o meu entendimento, a respeito da minha real situação espiritual. Eu entendi que quando Adão pecou, ele matou a vida de Deus nele. E ao fazer isso, essa herança me acometeu, mesmo que eu não tivesse nenhuma culpa. Obrigado, Senhor, por ter enviado a Jesus, o segundo Adão, para que a morte espiritual de Adão pudesse ser extinguida da minha vida. Eu creio, Senhor, que Jesus Cristo é a vida e que através da sua vida Ele pode restaurar a vida de Deus na minha vida. Por isso eu confesso com os meus lábios, Jesus Cristo é o meu passaporte para a eternidade. E eu acredito que nele há vida eterna. Por isso eu entrego a minha vida a Ele e o confesso como meu Salvador pessoal e Senhor da minha vida, para a glória de Deus, o Pai, agora e para todo sempre. Amém. Olhe para mim. Jesus tomou a forma humana para ter a legalidade de nos representar em todos os atos que poderia legitimar a nossa salvação. Diga graças a Deus. Que o Senhor te abençoe com o entendimento desta palavra, que você possa viver a partir de hoje um milagre da vida de Deus em você. Deus te abençoe.